Muitas vezes o problema da pessoa é que ela perde esse controle, que é um controle que tem que ter. Outros têm controle em cima de certas coisas porque ele está defasado em outras. Sim, Aquele que tem problema dentro de casa, não manda nada, a mulher manda, os filhos mandam, então ele chega no trabalho, ele quer colocar aquilo ali para fora, que ele está defasado lá. Então ele vai chegar lá e vai compensar aquilo, vai gritar com todo mundo, vai dar uma de bravo. Ninguém perde o controle por nada, Por né? nada, Alguma coisa entendeu? aconteceu, alguma coisa defasada, tem uma raiz para isso estar acontecendo. Tem uma raiz, é aí que a gente quer entrar nessa questão. Da raiz aonde a pessoa perdeu o controle da vida, e a questão do espírito aí, e a carne, ele vai perder esse controle. Muitas vezes as pessoas chegam procurando e falam, como que eu lido com isso agora? Como que eu lido com isso? Eu caí em pecado, e aí, como que eu lido? Perdeu o controle. Então aí o trabalho é espiritual, tá? E tem que ter um trabalho espiritual, uma restauração. Eu até vou fazer uma pergunta, porque eu acho assim, que essa questão do autocontrole, ela é a questão central, acho que de tudo que a gente falou no Clínica da Alma até hoje. Com certeza. Porque ela é uma questão de dizer assim, olha, eu preciso recuperar o controle da minha vida. Então, vamos dizer, ela é a triagem para aquilo que vai ser detectado, ou seja, às vezes é uma rejeição, às vezes é uma sedução extrema, às vezes é tantas coisas que a gente falou, e aí a recuperação vamos recuperar o controle da vida. E eu pergunto, existe condição, Lúcia, de recuperar esse controle quando tanta coisa foi defasada, foi consumida, foi destruída, foi morta? Tantas vezes a gente vê a morte tomando conta, dá para se resgatar o controle, caso qualquer que seja o caso? Com certeza. No decorrer da nossa vida, conforme nós passamos pela nossa infância e adolescência, nós criamos muros, nós levantamos muros que são de defesa, aparentemente de defesa, porque na verdade nós não temos esse controle, na verdade. Nós estamos com a nossa raiz comprometida. Então, qual é o recurso que nós temos que usar? Até quem não conhece a Jesus, né, ela fica perdida mesmo, porque ela vai com o entendimento dela tentar resolver. Mas o cristão, ele tem uma vantagem maravilhosa, porque a única coisa que nós temos que ter um controle é sobre a nossa carne. As obras da carne mesmo. E a dependência de Deus. Então, tendo a dependência de Deus, você deixando Deus estar no controle da sua vida, você tem condições. Porque qual a diferença? A nossa posição é a fé. É a fé e acreditar que Deus pode fazer. E Deus é que vai fazer, e não nós. Então, quando nós temos essa consciência que Deus é Pai também, além de ser Deus, Ele é Pai, Ele nunca nos abandona, porque muitas pessoas têm um senso assim, pensa que está sozinho, não consegue, se sente incapaz. Sim. É onde nós temos que entregar a nossa dependência para Ele. E eu vou fazer uma pergunta quente para vocês, que vocês vão responder daqui a pouquinho. Deixa eu só falar que o Ricardo ligou para a gente de Santa Cruz, interior de Minas, e pediu oração pela família dele. Nós vamos orar, viu, Ricardo, pela sua família. E a Roseli, também de Campos Gerais, também Minas Gerais, pediu oração pela família. A gente vai orar no final, anotem aí o orador oficial de hoje, vai orar e a gente vai colocar diante do Deus Todo-Poderoso, que esse aí é o Deus oficial mesmo, é Deus que faz todas as coisas. A gente brinca, mas quando a gente ora, realmente Deus ele exerce o seu poder sobre todos. A minha pergunta quente que eu ia colocar aqui é a seguinte: às vezes a pessoa tem a sua vida pautada nos princípios cristãos, ela tem colocado o coração dela a favor da obra e tem levado tudo certinho. Aí tem alguém na sua família que está descontrolado, perdeu o controle e isso indiretamente tem afetado a essa pessoa que tem colocado o controle na mão dela, na mão de Deus, e exercido o fruto do Espírito, que acho que é o fator controlador para um cristão, né? O que fazer para não perder o controle e ser um influenciador para que essa pessoa exerça o controle? Pois é, tem uma questão assim interessante, porque como a gente está abordando esse aspecto do controle remoto, ou seja, do autocontrole, eu costumo sempre falar lá nos nossos cursos que controle ele é uma influência que vem das trevas, né? Porque Deus não lida conosco através de controle. O Senhor ele exerce a sua autoridade. Controle é aquele aspecto assim de que existe algo que tenta dominar até a sua forma de ser, como se fosse o aspecto de um marionete,
onde você corresponde de acordo com aquele que tem o controle ali dos cabos que faz isso, né? Então, esse é o intuito de Satanás. Não são decisões, né? Não, são induções, o que é diferente de Deus. Deus você decide servir, exatamente, né? É uma escolha. Muito bem. Né? Então, assim, a questão de controle é isso. Então, qual é o intuito de Satanás? Assim, é controlar os seres humanos, fazer com que todos pensem daquela forma, usem as mesmas roupas, tenham as mesmas atitudes, não é? Então, é o quê? É uma ação em massa, uma atitude em massa para que todos pensem da mesma forma e cheguem a um denominador comum. Agora, a autoridade é diferente. O Senhor Jesus sempre exerceu a autoridade, né? No sentido que, se você praticare, ou seja, a minha palavra, se me obedeceres, se me amardes, então existe uma consequência boa benéfica, né? Então, a palavra de Deus, por exemplo, no Salmo 37, que é muito conhecido, ou seja, eles agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Então, são alguns textos citados aqui, tem muitos outros, né? Que traz essa perspectiva de um Deus que entende que nós somos diferentes uns dos outros, que é um Deus Emanuel, porque Ele é pessoal de cada um, meu, seu, de cada um de nós, não é? Te trouxe uma palavra que, se você seguir esses princípios, a tal da norma, né? Da norma. Que é a palavra de Deus, né? Então, nós vamos o quê? Usufruir de obedecermos a essa autoridade. Que, na realidade, autoridade e senhorio é a mesma coisa. A pergunta é, quem está no trono da minha vida e da sua vida? Quem é o Senhor da sua vida? Quem é o Senhor da minha vida? Esse sim precisa estar com o controle na sua mão. Não é? Ele é o Senhor. Então, quem que está no trono? Se sou eu tenho o controle nas minhas mãos. Eu determino e estabeleço. Agora, se é o Senhor, que não é só o meu Salvador, mas é o meu Senhor, aí é diferente. E achei extremamente perfeita a definição que você trouxe, pastor Gerard, porque isso clareou o nosso bate-papo aqui. Porque a gente, lembrei na hora, o Espírito Santo me trouxe na hora o versículo: o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. São coisas que fogem ao seu controle, que ele exerce controle, que ele vem sem pedir tua autorização e fala, quem manda aqui sou eu e faz. Aí Jesus responde, eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância. Ou seja, isso tudo é um favor imerecido que eu estou trazendo a vocês, que eu estou colocando à disposição para a escolha. Eu acho que o controle que nós devemos exercer sob o controle de Deus é o da nossa própria vida. É saber tomar as decisões corretas, pender para aquilo que presta e não para aquilo que não presta. Não estou dizendo que nós não temos que ceder para a carne. Muitas vezes temos sim um lazer. Quantas você precisa, pai e mãe, a grande necessidade dos filhos de hoje é não ter um pai e uma mãe que frequente um clube com o filho, que vá junto. Social, exato. Ela é necessária, isso né? você tem que pender mesmo. Claro, o seu corpo precisa descansar, o seu corpo, a sua carne está gritando por descanso, você está lá infringindo o templo do Espírito Santo. Mas, para mim, você definiu perfeitamente e bom é que, respondendo até junto com a Lúcia, ele veio para dar vida, e vida em abundância. Né? Exatamente. E uma coisa aqui na questão do controlador, é a questão disso, se ele tem prazer na hora que ele está controlando. Qual o prazer que ele tem nisso? Você entendeu? E o que ele está sentindo? Tem duas coisas, né? Que no controle ele pode sacrificar pessoas. Agora, o prazer dele em as pessoas que estão sendo controladas ali, se ele está sentindo bem com aquilo, ou se ele está sentindo bem no poder que ele está exercendo sobre as pessoas. São duas coisas que trazem dentro daquela pessoa que é controlada. Exatamente. Você entendeu? Né? Ele está sentindo bem em controlar, em sentir, e aquelas pessoas não estão sentindo bem, e ele está sentindo bem com aquilo? Ou ele está sentindo orgulho em fazer aquilo? Entra o orgulho na pessoa. E aí eu vou entrar também num tema. Eu acho que essa questão do controle, ela desmascara um pouco a manipulação, né, pastor? Com certeza. Porque Deus nos chamou a ser submissos às autoridades. A gente respeita muito o pastor Márcio por toda a sua autoridade, por ser o anjo da igreja, cada um dentro da sua igreja. Honramos o nosso pai e a nossa mãe. Mas isso não significa que essas pessoas, por serem autoridades, precisem exercer esse controle que às vezes é a manipulação. Exato. Isso desmascara isso generalizado, porque tudo isso é feito através do mandamento de Cristo, o serviço, a vontade, o voluntariado, a graça,
Fala um pouquinho sobre essa questão de desmascarar de vez aquilo que manipula a gente, que a gente acha que a gente está fazendo. Não, eu estou decidindo. A droga, quando você fala para alguém parar, não, eu paro quando eu quero. Quando eu quero, eu paro. Muito pelo contrário, você está sendo manipulado. Exatamente. Por isso que eu volto àquela definição, Maurício, para responder o que você está perguntando. Quem está sendo o Senhor da sua vida? Né? Porque tem áreas da nossa vida que não quer dizer que toda a minha vida, mas algumas áreas da minha vida eu ainda continuo sendo o Senhor. Não é? Talvez essa área do prazer, né, através da droga, do sexo ou qualquer um deles, ainda existe alguém que está ali no trono reinando nesse aspecto. Então, é um processo na nossa vida. É um processo de sermos transformados, de sermos lapidados pelo Senhor. Para quê? Para que essas áreas ou essas coisas não venham assumir o controle. Então, talvez a área do entretenimento é uma área que talvez precisa exercer, talvez o Senhor precisa ter o controle nessa área. Eu estou controlando, eu estou determinando o que é o melhor para a minha vida, o que é o melhor. Claro, não quer dizer assim, só está dizendo que Deus precisa ser o Senhor na sua vida. Então quer dizer que é só cruzar os braços e deixar vinde a mim. Né? Não. É óbvio que não. Né? Deus não nos criou robôs, não somos robotizados. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então nós temos o quê? Nós temos o livre-arbítrio, onde nós podemos decidir, onde nós podemos escolher, onde nós podemos até escolher sermos desobedientes, até escolhermos pecar. Nós temos até o direito de dizer assim, eu não quero servir o Senhor, eu quero que essa área eu não abro mão, essa área eu tenho o controle, eu determino e faço. Porque é uma diferença quando você tem um Senhor e você obedece ao Senhor. E outra coisa é quando você diz assim, eu vou fazer isso, Deus abençoe o que eu vou fazer. Escolhi, hoje não vou na igreja, Deus abençoe porque eu não fui na igreja. É muito diferente, não é diferente? Sim. Então essas são as realidades que muitas vezes, muitas pessoas chegam lá na clínica detonadas. Sabe por quê? Porque elas estão vivendo a realidade de serem senhores da sua própria vida. E aí vem o quê? Consequências, sequelas sobre a sua vida por causa da desobediência. Não é? E tomar decisões não é necessariamente ser senhor, né? Não. A gente tem que tomar as decisões corretas e colocá-las diante daquilo que Deus tem para a vida da gente. Mas isso não significa que você tem que tomar decisões como o seu bem querer, né? Bom, você pode participar aqui com a gente, mandando as suas perguntas. O tema é sério. Acho que a frase mais corriqueira que o pessoal do Clínica da Alma tem que escutar, tô sem controle de nada, perdi o controle. Então, realmente a gente quer não estabelecer controle sobre a sua vida, muito pelo contrário, a gente quer mostrar a você um Deus que pode te instruir, Ele é conselheiro, Amém. Ele é autoridade, Ele é bênção, Ele é um Deus de princípios, para mostrar para você aonde você pode exercer controle mesmo, decisões que remetem a Ele, né? Isso é fantástico na pessoa de Cristo, porque Ele diz para você tomar decisões, mas a decisão é estabelecendo, olha, eu tenho um Deus que é maior que eu. Eu sou pobre de espírito e então eu tomo decisões de um Deus que é muito mais forte. Que Ele me dá liberdade de exercer gerência sobre algo, que Ele me dá liberdade de escolha, mas que por trás de tudo isso existe um Deus que cuida da minha salvação e da minha eternidade. Isso é fantástico, né? Com certeza.